Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é lindo. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui de uma forma tão maravilhosa. Olha, eu tenho certeza que os céus estão abertos e que Deus, Ele se agradou do seu louvor e da sua adoração hoje. Sabe por quê? Porque você abriu a sua boca. Porque você entregou. Deus, Ele só quer isso. Ele só quer que você se disponha realmente a adorá-lo. Então, imagina, né? Você sair da sua casa, vir até aqui, nesse lugar, nesse santuário, e perder essa oportunidade de entregar louvor e adoração ao nosso Deus. Não pode acontecer. Então, eu tenho certeza que Deus recebeu hoje o seu louvor, a sua adoração. E eu quero compartilhar com você aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração e que eu venho meditando nela durante essa semana, pensando como é importante. A Bíblia, ela é muito rica e tem muitos ensinamentos, e todos eles trazem vida, produzem vida para nós. Mas, em especial hoje, eu quero falar sobre o temor do Senhor. Diga comigo, o temor do Senhor. Temor do Senhor. O temor do Senhor é maravilhoso. O temor do Senhor faz uma diferença muito grande entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E eu quero que você pegue sua Bíblia. Eu gosto de Bíblia, eu gosto de palavra. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra do Senhor também diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus através da sua palavra. Essa é a nossa fonte. Amém? Então abre a sua Bíblia aí. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou orar aqui. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse momento de culto tão gostoso na tua presença. Obrigada porque eu sei que enquanto nós estamos aqui te adorando, te exaltando, nos esforçando, Deus, para entregar o melhor louvor, o Senhor esteve enviando os seus anjos aqui nesse lugar, em casa, aqueles que estão nos assistindo, porque o Senhor contemplou o nosso coração, ó Deus. E as nossas orações, elas não ficam sem resposta. Eu creio que o Senhor nos esteve visitando e sondando os nossos corações. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Então eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, usa essa palavra para falar com a tua igreja, para falar com o teu povo, para trazer a resposta para o coração aflito do teu filho, para o coração ansioso da tua filha, que neles sejam produzidos calmaria, paz, alegria, gozo. Que o fruto do teu Espírito Santo esteja sobre eles. E enquanto nós passeamos aqui pela tua palavra, que essa palavra vá caindo nos corações como terra fértil, ó Deus, e produzindo frutos a 30, a 60 e a 100 por um, de acordo com a fé de cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, já começa abrindo a sua Bíblia aí em Provérbios 9, 10. A gente vai estar lendo assim bastante e eu preciso que você acompanhe. Aqui na tela nós vamos ter também. Se você tiver dificuldade de achar aí, você olha aqui. Mas é importante você saber onde foi discorrida a palavra hoje, para quando chegar em casa, você dá aquela olhadinha. Quem sabe algumas coisas o Senhor vai falar exclusivamente com você, depois do culto, através da palavra. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia, corre lá, acompanha com a gente. Aí eu fico olhando aqui na tela, que vai estar aparecendo para você a palavra. Provérbios 9, 10. Eu não sei qual é a versão que o André está usando ali, mas a minha versão diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o temor do Senhor, ele produz o quê? Sabedoria. Sabedoria não é aquilo que você aprende na universidade, na escola, quando você está estudando, quando você faz um curso. Isso é conhecimento. Sabedoria vem de Deus. Porque uma pessoa ela pode ser muito conhecida em um assunto, e é importante adquirir o conhecimento. Mas a sabedoria de Deus, ela traz o discernimento para você aprender e adquirir o conhecimento. Porque você já viu que tem pessoas muito inteligentes, com certeza você pode estar pensando, pastora, mas eu conheço uma pessoa, e essa pessoa é muito sábia.
ela pode ser sábia em uma área da vida dela. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela te dá a capacidade de você tomar decisões coerentes. Decisões que vão produzir frutos. Frutos de sucesso, frutos de vida, frutos de salvação na sua vida. Essa sabedoria só vem de Deus. Quem tem a sabedoria de Deus sabe o que ninguém sabe, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente, tem ideias que ninguém tem, projeta o que ninguém projetou, porque é uma sabedoria que vem do céu, é uma sabedoria sobrenatural. E eu já quero profetizando sobre a sua vida, que vai descer sobre você essa sabedoria. O temor do Senhor vai produzir na sua vida sabedoria do céu, sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para falar, sabedoria para calar, sabedoria de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Esse é o temor do Senhor. Eu quero hoje falar sobre o temor do Senhor e o que esse temor produz na vida daquele que serve a Deus. Em seguida nós vemos aqui Provérbios 10, 27, onde diz: o temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. Olha que interessante, quantos jovens você já viu morrendo cedo, porque se envolveu com más companhias, porque foi em lugar onde não tinha que ir, porque se envolveu com pessoas que não tinha que se envolver, porque fez aquilo que não tinha que fazer. Sabe por quê? Tomou decisões erradas, porque não tinha o temor ao Senhor no coração. Quando nós temos o temor do Senhor no coração, mesmo que você está, quando nós somos jovens, né? Olha, eu tinha tanto temor à minha mãe, que eu respeitava tanto a minha mãe, que quando eu ia para casa das minhas amigas, a minha mãe falava assim: olha, quando eu te chamar, porque antigamente, gente, para quem não sabe, era assim, ó, os jovens, né? Nós íamos brincar na casa do coleguinha ou na rua, e quando dava a hora, a mãe saía no portão, e parece que a boca da mãe era o alto-falante, porque ela gritava o nosso nome, e aonde você estivesse, num raio de 500 quilômetros, você escutava o grito da sua mãe, e você voltava correndo para casa. E eu ficava tão preocupada da minha mãe me chamar e eu não ouvir, que às vezes eu estava brincando com uma coleguinha e eu ouvia minha mãe me chamando, e eu corria lá em casa e eu dizia: mãe, você me chamou? E ela me dizia: não, minha filha, eu não chamei. Porque eu tinha um respeito muito grande pela minha mãe, um temor muito grande pela minha mãe. Então esse temor que nós precisamos ter, ele vai nos ajudar a prolongar a nossa vida. O temor do Senhor vai trazer longevidade para você, porque você vai fazer as escolhas certas, você vai decidir comer a coisa certa, você vai decidir dormir na hora certa, você vai decidir ser uma pessoa mais saudável. O temor do Senhor produz tudo isso na nossa vida. Você vai honrar o seu pai e a sua mãe, e existe promessa para quem honra pai e mãe, porque se honrar o seu pai e a sua mãe, se prolongará os seus dias na terra. Mas para isso você tem que ter o temor do Senhor, e eu quero profetizar aqui pessoas que vão ter longevidade de vida, não vai morrer cedo. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, você que está online aí, que o temor do Senhor recaia sobre você e te dê longevidade, segundo a palavra de Provérbios 10, 27. Os justos, eles terão longevidade por causa do temor do Senhor. Não é por minha causa e não é por sua causa, é por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não falha. Amém? Amém. Vamos lá, Provérbios 14, 26. Quem teme o Senhor está seguro, Ele é refúgio para os seus filhos. Olha só que coisa interessante. O temor ao Senhor traz segurança e proteção. O temor ao Senhor, Ele te protege, e Ele protege a sua casa. Não pense que as suas atitudes, elas só vão ter consequência para você. As nossas atitudes têm consequência para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os filhos dos nossos filhos. A Bíblia diz que Salomão, em determinado momento do seu reinado, ele pecou contra o Senhor. E o Senhor virou para Salomão e disse: olha, eu não arranco o reino das tuas mãos por causa de Davi teu pai,
porque eu prometi a Davi que nunca faltaria um herdeiro dele no trono. Então esse temor ao Senhor, porque Davi temia ao Senhor, os filhos dele estavam blindados, estavam protegidos. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, que a sua casa vai estar blindada. Os seus filhos vão estar protegidos, sempre e quando você mantiver o temor ao Senhor no seu coração. O mal não vai te encontrar, em nome de Jesus. Ele vai te procurar, mas vai errar a casa. Vai errar a tua casa. Provérbios 15:16. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Olha só, o temor a Deus, então, ele vai trazer para mim paz e tranquilidade. O que adianta eu ter toda a riqueza do mundo se eu não temer a Deus? O que adianta aquele jovem rico chegou para Jesus e ele estava ansioso. Ele queria ser alguém importante. E Jesus disse para ele, então vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas ele não conseguiu. Sabe, não adianta todo o dinheiro do mundo, porque você vai viver, se você não tiver temor ao Senhor, você vai viver uma vida desregrada. E esse dinheiro, ele vai te levar à corrupção da sua alma, à corrupção do seu corpo, à corrupção do seu espírito. O que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e não ter saúde? Eu não poderia estar aqui hoje se eu não tivesse saúde. Eu preciso ter o temor do Senhor, porque com o temor do Senhor, com saúde ou sem saúde, eu sou feliz. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sou feliz. Porque o temor do Senhor, ele traz paz e tranquilidade à minha alma. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. A sua vida, a sua casa, a sua família recebendo essa paz e essa tranquilidade que vem do Senhor. Essa paz que excede todo o entendimento. De que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e perder a sua alma, mas o temor ao Senhor te leva em direção ao céu e à salvação através de Cristo Jesus. E só Ele pode fazer isso. Amém? E a gente segue Provérbios 15:33. Diz assim: o temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Humildade e honra. Jesus, ele se humilhou. Quando nós falamos de humildade, nós podemos falar sobre Jesus porque ele é a nossa referência. A Bíblia diz que ele se humilhou. Vocês imaginam o que é um Deus todo-poderoso, um Deus tão grande como o nosso Deus, um Deus tão majestoso, tão eterno, divino, magnânimo. Ele se fazer um homem em carne e osso e descer até a terra só para poder se relacionar comigo e com você, e depois ele entregar a vida dele ali. Ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, ele foi humilhado e ele aceitou aquela humilhação por amor a mim e a você. Que amor é esse? Que amor é esse? Imagina que você foi aceito por Deus. Deus olhou para você e Ele te amou como você é. Ele te aceitou como você é. Ele te desejou como você é. Deus sonhou com você. Deus planejou tudo isso, esse plano de salvação por tua causa. Às vezes é tão difícil a gente ser aceito. Aceitação, honra. Honra. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser honrado. Todo mundo quer ser aceito. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Esse Deus, ele te honrou. Esse Deus, ele te honra. Esse Deus, ele te aceita. Do jeito que você é, ele te aceita. E ele ainda tem uma transformação maravilhosa para fazer na sua vida, para você ser uma pessoa ainda melhor. Melhor. A humildade precede a honra. E Deus tem humildade e Ele tem honra para te dar, para te ensinar, a partir do momento que você tem o temor do Senhor no seu coração. Esse temor, ele dá sabedoria. Ele traz essa humildade que te dá sabedoria para você falar, sabedoria para você calar. Às vezes, existem situações onde parece que você está sendo humilhado. Existem situações onde parece que você está perdendo.
Existem situações onde parece que o inimigo está prevalecendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E você já foi decretado antes da fundação do mundo mais do que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia garante que os humilhados serão exaltados. Essa humilhação, ela vai produzir um eterno peso de glória na sua vida. E é só por isso que o Senhor permite de vez em quando você passar por alguma coisa assim. Provérbios 19:23 diz: o temor do Senhor conduz a vida da segurança e proteção contra o mal. Gente, dá proteção contra o mal. Pastora, mas o mal está me rondando. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao redor, protegendo. Então o mal não vai te achar. Vai te proteger contra o mal. Lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 18, tem uma história linda que mostra bem esse provérbio aqui, que é aquela história de Eliseu. Lembra quando o versículo diz que a cidade estava cercada por um grande exército e eles vieram para matar Eliseu. Olha lá, 2 Reis 6:15. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Eu oro para que Deus abra os seus olhos hoje, porque tem pessoas aqui e em casa que precisam ver esse exército do Senhor, que está acampado aí perto de você e que é muito maior do que o exército do inimigo. O jovem não conseguia ver, então o profeta orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, porque ele não está conseguindo ver. E ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, fazem que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. O mal não vai te achar. Aqueles homens ficaram cegos e não conseguiram ver o profeta. Deus vai fazer com que os seus inimigos fiquem cegos, mas eles não vão conseguir te alcançar. Sabe por quê? Porque você vai estar cheio do temor do Senhor. O temor do Senhor nos protege contra o mal. Essas são as promessas da Bíblia. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. É assim que o Senhor quer que eu e você possamos viver. Porque se nós vivermos essa palavra que é fiel, que é verdadeira, nós vamos colher esses resultados que estão contidos aqui nessa palavra. Porque a palavra de Deus não falha. Amém? Provérbios 22:4 diz: a humildade e o temor do Senhor trazem riqueza, honra e vida longa. Riqueza, honra e vida abundante. O temor do Senhor traz riqueza, traz honra e traz vida abundante. Todo mundo quer ter uma vida abundante. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ser honrado. Lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, verso 28, diz assim, olha, sobre o rei Davi: e morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Presta atenção nisso aqui. Esse provérbio está dizendo que o final da vida do justo é diferente do fim da vida do ímpio. Malaquias 3:18 diz o quê? Haverá diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Provérbios diz que o fim da nossa vida vai ser uma vida abençoada. Foi assim que Davi terminou os seus dias. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. E quando ele morreu cheio de dias, cheio de riqueza e cheio de honras. E Davi não era melhor do que eu e você,
Porque eu e você temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, que é o nosso guia, que é a nossa bússola, que nos ensina todas as coisas. Então nós temos direito de viver essa palavra. Nós aceitamos essa palavra, recebemos essa palavra, cremos nessa palavra e vamos colocá-la em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Você diga amém. Amém. Nós, como igreja, precisamos entender o que é temer a Deus, o que é o temor do Senhor. Porque se nós soubéssemos o que é o temor do Senhor, a nossa vida estaria muito melhor do que ela está agora. Sim ou não? É claro que sim. Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom. Nós cantamos aqui que Deus enviou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, eu e você recebemos salvação eterna. Está selado, foi consumado. Ninguém pode arrancar isso de nós. É um direito adquirido, é uma herança eterna que nós recebemos da parte de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus. Nós temos que ter o temor do Senhor no nosso coração. E eu fui pesquisar a palavra temor no original em grego, porque tanto em grego como em hebraico ela tem o mesmo significado, mas ela se diferencia um pouco na palavra. Em grego é phobos. Phobos, daí se originou a palavra fobia, que é medo. Algumas pessoas têm fobia a algumas coisas, mas essa palavra ela tem uma abrangência muito maior do que medo. Ela significa medo, pavor, reverência, respeito e admiração. Tudo isso está contida em uma só palavra. É difícil às vezes a gente entender que uma palavra só possa significar tanta coisa, né? Mas quem fala o português do Brasil aqui sabe que quando você quer dizer para alguém que você precisa ter essa pessoa perto de você, que essa pessoa está te fazendo falta, que você está com vontade de chorar porque ela não está perto, que você está com saudade, você fala o quê? Estou com saudade. Você fala uma palavra só, saudade, e já inclui isso tudo, não é verdade? Então esse phobos aqui é tudo isso. É um medo, é um pavor, é uma reverência, é uma admiração. Então quando nós falamos sobre o temor em forma de medo ou de pavor, nós estamos falando sobre aquele temor onde você está diante de algo ou de alguém muito poderoso. Esse medo, esse pavor não está relacionado somente com Deus. Você pode ter medo e você pode ter pavor de muitas coisas, mas quando nós falamos de Deus aqui, quando nós direcionamos essa palavra para o Senhor, é na manifestação da divindade de Deus. É quando Deus ele se manifesta com o seu juízo. Sabe quando Deus fala que a terra estremece? Sabe quando Deus fala, os montes se derretem? Quando Deus fala, as estruturas da terra, elas são abaladas. Quando Deus fala, o vento se espalha. A aparição de Deus, que nós chamamos de teofania, é uma aparição sobrenatural. Ela produz no homem pavor. Ela produz no homem medo. Imagina comigo, olha, se você está na sua casa sentado, orando, de olhos fechados, e de repente você abre o olho e tem um homem sentado de branco do seu lado. Sabe o que você vai fazer? Você vai se assustar. É a primeira coisa que você vai fazer. Você vai levar um susto muito grande. E depois, se você tiver muito na unção mesmo, você vai cair de joelhos ali sem força, temendo por causa da glória de Deus. A glória de Deus é uma coisa assim que te paralisa completamente. Eu já tive uma experiência de receber uma visitação do Senhor no meu quarto lá no Chile. E eu fiquei tão maravilhada. Eu fiquei tão fora de mim.
foi uma alegria tão grande, foi um gozo, foi algo tão inexplicável, que a primeira coisa que eu quis fazer foi compartilhar aquela presença com meu marido. A primeira coisa, eu falei, isso é bom demais, eu não posso desfrutar disso aqui sozinha, eu tenho que chamar ele. Mas eu não podia gritar, porque sabe, dá aquela impressão que se você gritar, espanta. Sabe, eu tinha medo de chamar ele, espantar o Espírito Santo, aquela presença de Deus que estava ali. E é assim, quando a presença de Deus se manifesta, você cai desfalecido, você perde todas as suas forças, porque nós não somos nada, nós somos pó. Deus é Deus, com você ou sem você. Ele era, Ele é e Ele será. Ele é, Ele continuará sendo. Mas eu e você somos pó, e ao pó nós voltaremos. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no verso 7 e 8, diz assim: olha a visão que esse homem teve com o sobrenatural, e se prepara, porque se Deus te trouxe até aqui hoje, é porque Ele tem um sobrenatural com você, na tua vida. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. A visão de Deus é só para aqueles que têm o temor do Senhor. Sabe, vai estar você e mais 10, mas só você vai ver, só você vai ouvir, só você vai sentir. Aí as pessoas vão falar assim: você é doido, você é doida, você é maluco, você é maluca, você é beato, você é santarrão. Você é sim, porque você é cheio do temor do Senhor. E quem teme ao Senhor vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente, ouve o que ninguém ouve. Ninguém viu coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram. Eles não viram, mas eles sentiram temor. Eles sentiram terror, porque quando a presença do Senhor vem, ela sacode as estruturas humanas. Quando a presença do Senhor vem, ela chacoalha você, ela levanta você do pecado, ela desperta você, ela confronta o homem interior, para que ele se redima das suas iniquidades. Eles correram para se esconder. Assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Escuta que o temor do Senhor, Ele vai te dar visão extraordinária. Sabe o que é extraordinário? É acima do ordinário. O ordinário é aquilo que todo mundo faz, é aquilo que todo mundo vê. Você vai orar de forma extraordinária, você vai cantar de forma extraordinária, você vai andar de forma extraordinária, você vai viver de forma extraordinária, porque vai estar cheio do temor do Senhor. Mas o que aconteceu com Daniel? Ele disse: eu perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Quando nós estamos diante da glória do Senhor, o temor, o pavor, é nesse sentido, a palavra vem e você desfalece, você perde as forças. Sabe por quê? Porque a nossa estrutura não está preparada para lidar com a glória de Deus. Nosso corpo humano não aguenta o peso da glória de Deus. E eu quero declarar: você não vai mesmo aguentar o peso da glória de Deus que virá sobre a sua vida quando você for cheio do temor do Senhor. Mas deixa eu dizer algo para você: de Deus não se zomba. Diga comigo: de Deus não se zomba. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é bom. Paulinha, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus protege, Deus dá sabedoria, dá longevidade, dá riqueza, dá honra. Ele dá isso tudo. Mas Deus também é juiz. Ele também decreta juízos. Deus é justo e Ele não pode ir contra a sua palavra. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Existem pessoas que dizem: pastora, mas eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certo e as coisas não estão dando certo. É claro, você está colhendo as besteiras que você fez. Aí cansa, porque não vê o resultado e volta a fazer besteira.
Não vai fazer besteira. Enquanto você estiver colhendo as besteiras que você já fez, se redime com o Senhor. Pastora, mas eu venho na igreja, eu nem chego atrasada, eu faço tudo certinho. Igreja não prova que você teme o Senhor. Vir à igreja não prova que você teme ao Senhor. Porque tem gente que vai sair daqui, vai para casa e vai fazer coisas abomináveis a Deus. O temor ao Senhor tem que estar dentro do seu coração e não sentado aqui num banco de igreja. A Bíblia nos ensina que nós devemos temer os juízos de Deus. Aí eu quero dizer para você, olha, tem gente que tem medo de tanta coisa. Vamos lá. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de ficar desempregado. É verdade ou não? Tem gente que tem medo de barata, não é? Tem gente que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de altura. Eu não sei qual é o seu medo. Nós temos medo de muitas coisas. Cada um aqui tem os seus medos, a sua fobia. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos temer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha medo de Deus. Tenha medo de Deus. Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O temor a Deus resguarda a sua alma. O temor a Deus protege a sua alma. Se a sua alma estiver protegida, as suas emoções estarão protegidas. Se a sua alma estiver guardada em Deus, os seus pensamentos estarão sendo forjados pelo Senhor. O temor ao Senhor resguarda a tua alma, resguarda a tua salvação. E eu quero profetizar a tua alma resguardada em Deus. Eu quero profetizar a tua alma escondida no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Eu quero profetizar a tua alma, as tuas emoções, os teus sentimentos, sendo blindados pelo Senhor, sendo guardados por Deus e pelo seu poder, para que você não esteja exposto às consequências, as circunstâncias daquilo que o mundo produz aí fora, mas que você esteja sendo impactado pela glória de Deus, pela palavra do Senhor, pelo poder do Altíssimo, resguardado nele, com ele, por ele, nele, em nome de Jesus. Agora existe também um outro tipo de temor aqui, ou um outro significado para essa palavra, que é reverência e respeito. E esse sentimento, ele está ligado diretamente à santidade e à majestade de Deus. Quando você olha a santidade de Deus e a majestade dele, isso produz em nós um profundo respeito por ele. Por quê? Porque ele é santo, porque ele é majestoso, porque ele é perfeito, ele é inigualável. Ele é totalmente desejável. Ele é maravilhoso. A Trindade é perfeita. O amor do Pai, o sacrifício do Filho, o consolo do Espírito Santo. Tudo isso é grande demais para que eu e você possamos dimensionar esse tesouro enorme que nós temos e que nos foi dado e que está aqui, ó, dentro de mim, de você, que somos potes de barro. Agora tem uma coisa, igreja. Pega a sua Bíblia aí. Quem está com Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Levanta a sua Bíblia aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. O justo juiz, ele deixou um manual para a sua igreja. Isso aí, ó, que você tem na sua mão, no seu aplicativo do telefone, isso aí é o seu manual. É o seu manual de vida. Você precisa conhecer essa palavra para que você possa temer ao Senhor.
Obedeça aos seus mandamentos, aos seus decretos, aos seus estatutos, e então você estará manifestando o temor ao Senhor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12, diz assim: agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você? Somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. É isso que Deus quer para mim e para você, igreja. É isso que Deus quer para nós. Esse é o nosso manual, é a sua palavra. Projete esse amor dentro de você. Deseje o Senhor com todas as forças do seu coração. Anseie por Ele, anseie pela presença dEle. Se entregue completamente a Ele. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Manifeste a glória e a luz dEle por onde você for. Seja íntegro diante do Senhor e diante do mundo, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a carta viva. Nós somos o sal da terra. Se esse sal não salgar, para que ele presta? Sal que não salga não presta para nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser uma árvore linda, frondosa, cheia de folhas verdes, mas se não der frutos, o Senhor vai vir e Ele vai cortar. Ele vai cortar. Se não der frutos, Ele vai cortar, porque Deus vela pela sua palavra. Como nós cantamos aqui, né? Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Essa canção tem que ser uma oração na nossa vida. Nós temos que estar suplicando pela vontade de Deus em nós, pela presença dEle. O temor ao Senhor vai fazer você não vai mais orar pedindo assim: Senhor, me dá sabedoria para fazer esse projeto. Senhor, me dá entendimento para eu poder ser rico e ganhar dinheiro. Senhor, abre aquela porta de emprego para mim. Senhor, cura minha enfermidade. Você vai falar: Senhor, me enche do seu temor. Eu quero ser cheio do temor do Senhor, porque se eu tiver o temor do Senhor no meu coração, todas as coisas vão ir bem, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E é isso que Deus está te dizendo hoje. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. E existe um último significado nessa palavra temor, que é admiração. Admiração e veneração. Eu venero ao meu Deus. Eu adoro o meu Deus. Eu admiro ao meu Deus, porque Ele é maravilhoso. E esse reconhecimento, ele tem a ver com esse caráter perfeito e glorioso de Deus. Porque Deus, preste atenção numa coisa: quantas pessoas já te decepcionaram na sua vida? Pensa aí. Quantas pessoas já falharam com você? Quantas pessoas já te traíram, te entristeceram? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele não te decepciona nunca. Ele nunca vai te abandonar. Ele diz: eu jamais te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Não te deixarei e nem te desampararei. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu jamais. Ele diz: jamais te abandonarei. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Tem uma música do Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves você conhece, né? Que diz assim, olha, uma frase que diz assim: faz sentido servir alguém melhor que eu. Faz sentido você servir alguém melhor do que você. Ele é o líder. Segue o líder, Douglas. Segue o líder. Ele é o pai. Ele é o exemplo. Ele é a referência. Tem pessoas que encontraram desculpas para sair da igreja, para dizer que o irmão A, o irmão B,
ele era imperfeito, ele pecou. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa referência é Cristo. Siga Jesus Cristo. Quando Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele diz, olha, me imitem enquanto eu estiver imitando a Cristo. Quando eu deixar de imitar a Cristo, você para de me imitar e continua imitando a Cristo. Porque Cristo é o cabeça. Cristo é a referência. Cristo é perfeito. Ele é perfeito. A igreja não é perfeita. Na igreja não existem pessoas perfeitas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu represento hoje, o Senhor forjou dentro da igreja. Foi na igreja que eu aprendi a palavra de Deus. Foi na igreja que eu aprendi a amar o meu irmão. Foi na igreja que eu aprendi a orar, a jejuar, a visitar os enfermos. Foi na igreja que eu aprendi sobre a glória de Deus, sobre a salvação, sobre a libertação. A igreja, ela é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Lá fora é o lugar onde você manifesta a glória de Deus. E essas coisas têm que caminhar junto. O pastor tem ensinado tanto isso aqui. Nós temos dito tanto isso no coração de vocês. Esse temor a Deus, ele nos leva a uma vontade enorme de agradar a Deus, de honrá-lo em tudo que nós fazemos. Quando você venera Deus, quando você sente admiração pelo Senhor, você sente vontade de agradar a Deus. Sabe quando você recebe um elogio de um pai, de uma mãe, de um cônjuge, que diz para você assim, olha, parabéns, você fez um excelente trabalho. Como é que você se sente? Você se sente feliz, né? Você se sente reconhecida, reconhecimento. Pois é assim mesmo que o Senhor nos vê quando nós estamos cheios do temor do Senhor no nosso coração. Ele disse isso para Jesus Cristo quando ele foi se batizar. Ele disse para todos que estavam ali, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Quando o nosso coração está cheio do temor do Senhor, Ele tem prazer em nós. Então nós temos que desejar agradar o nosso Deus, para que Ele tenha prazer em mim e em você. Nós precisamos entender como igreja que o temor do Senhor é a marca de quem realmente é uma pessoa convertida. Porque essa era a marca da igreja de Atos 2. Diz que eles faziam 5 coisas. Eles andavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão e no profundo temor ao Senhor. E com esse temor, aquele grupo de pessoas conseguiu levar o evangelho a todo o mundo. Por quê? Porque eles temiam a Deus. O temor ao Senhor, ele produz em nós essa capacidade de levar o evangelho. O temor ao Senhor, ele te capacita para que você seja um embaixador de Cristo aqui na terra. Ele te capacita a você fazer o que você nunca fez, a você ser quem você nunca foi. Ele te capacita a você superar todos os seus limites, a você ser uma pessoa melhor a cada dia. O temor ao Senhor, ele abre um portal onde não tem limites daquilo que Deus pode fazer na sua vida. É a capacitação do Espírito Santo de Deus. Não adianta nada vir da igreja, orar e fazer tudo errado. Não adianta nada. Não adianta nada levantar a mão e receber as declarações e as palavras proféticas, se você vai sair daqui e vai continuar no pecado. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E você não sabe até quando o juízo de Deus vai ser estabelecido. Sabe por quê? Porque você sabe, eu sei, que um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. Mas nós pensamos quando Jesus Cristo voltar. Mas nós podemos nos encontrar com Ele antes da volta dele.
Eu não sei que dia eu vou partir, você não sabe que dia você vai partir. Então nós precisamos estar preparados. No nosso coração precisa ter o temor do Senhor. E para terminar, lá em Provérbios 6, 17 e 19, a Bíblia diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Então agora a coisa vai tomando um outro rumo aqui. Agora nós vamos sendo confrontados com o nosso homem interior. E sabe, tem gente que quando está sendo confrontada, desculpa que aqui é uma igreja, nós somos uma família, mas como pastores a gente tem muita liberdade com vocês. Mas às vezes é difícil, às vezes a gente começa a falar de confronto e uma pessoa vai para o banheiro, a outra vai beber água, a outra levanta e sai. Porque enquanto nós estamos lendo a parte onde Deus é amor, onde Jesus abençoa, onde você vai receber as promessas de Deus, tá tudo bem, eu tomo posse, é maravilhoso, eu também tomo, não perco nada, não deixo passar nada quando é liberado do altar, porque eu sei que a palavra que vem do altar tem poder na minha vida, porque a palavra só atinge aquele que crê. Mas quando nós começamos a confrontar e a falar aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, aí as pessoas começam a ficar incomodadas, porque a palavra que confronta incomoda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a verdade de Deus, ela é para te libertar, ela não é para te constranger. A palavra de Deus, ela vem para nós para trazer vida, e a Bíblia diz que é vida com abundância. Ela vem para arrancar você do pecado e levar você para a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Então a primeira coisa que esse Provérbios diz é que Deus, Ele odeia quem tem olhos altivos. Olhos altivos fala de soberba, fala de orgulho. Deus conhece o teu coração. Se existe alguma soberba, se existe algum orgulho, porque a pessoa orgulhosa, ela não consegue pedir perdão. A pessoa soberba, ela não se preocupa com o próximo. Ela acha que ela é autossuficiente, que ela pode tudo, ela pode todas as coisas. A pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ela se acha melhor do que o outro. Deus odeia a soberba. Deus odeia o orgulho, o olhar altivo. Segunda coisa, língua mentirosa. Pessoas que falam mentiras. Tem gente que mente tanto que ela mesma acredita nas suas próprias histórias. Vive uma vida de aparência, uma vida de mentira, uma vida que não é verdadeira, não é real. Uma vida de Instagram. Às vezes a pessoa mente tanto que quando ela fala a verdade, você não acredita mais nela. Ela é até injustiçada, porque da boca dela só saía mentiras. Deus odeia a mentira. O pai da mentira é o diabo. Quem tem temor ao Senhor fala a verdade. Não mente, não promete e não cumpre. Não diz que vai e não vai. Não diz que vai fazer e não faz. Deus odeia pessoas que não têm palavra. Mas Deus ama aquele que cumpre a sua palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. É o injusto. É aquele que pratica a injustiça. É aquele que quer tirar vantagem em tudo que faz. Que não se preocupa com o bem-estar do seu próximo. Sabe quando você faz uma negociação, um negócio? O bom negócio é aquele que é bom para as duas partes, para um e para outro.
Se você quer fazer um bom negócio, mas só você quer tirar vantagem, só você quer sair bem, às vezes a gente vai fazer algumas coisas com algumas pessoas e a gente sabe que a pessoa está querendo passar a perna na gente. Sabe quando você sabe? Você sabe. Às vezes a gente se faz de bobo e a gente deixa. Porque a gente sabe que quem cuida é o Senhor. Quem trata é o Senhor. Tem momentos que a gente precisa deixar. Mas Deus odeia o injusto. Deus odeia o trapaceiro. Deus odeia aquele que tira o direito do órfão, da viúva, do seu irmão. E Ele só quer ter vantagem sobre aquilo. Ele só quer sair ganhando. Ele só quer para Ele. Mas Ele não se preocupa com o seu próximo. Diz também que Deus odeia aquele que tem um coração que trama projetos iníquos. Já viu gente que fica planejando um projeto de iniquidade? Eu fico espantada com isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha mãe recebeu um telefonema outro dia, dizendo que era a minha irmã que estava ligando para ela pedindo dinheiro lá no Brasil. Projeto de iniquidade. Tem gente que se dedica a estabelecer projetos para enganar os outros. Estabelecer situações que são tão bem elaboradas, são tão maquiavelicamente bem elaboradas, que faz o pai de família, a mulher inocente, a criança, cair naquela trampa, naquele engano. Um dia ligaram para nossa casa, para o meu filho, ele tinha colocado... Hoje é o dia dos seus testemunhos, meu filho. Ele tinha colocado alguma coisa para vender no OLX. E ligaram para lá, mentindo, enganando, queriam que meu filho depositasse dinheiro, mas era um roubo. Pessoas que projetam a iniquidade. Tem gente que trabalha assim, o trabalho dele é enganar, é mandar mensagem, é fazer a pessoa cair, depositar dinheiro na conta dele. E eu estou falando aqui daquele que tem o mal declarado, mas tem aquele que não tem o mal declarado, que projeta o mal para o seu próximo, que projeta o mal, fazer o mal mesmo para o outro. A Bíblia diz assim: estando na sua mão fazer o bem, se você não fizer, você peca. Então imagina, se você deixa de fazer o mal, o bem, você já peca. Imagina se você faz o mal, para onde é que você vai? Deus odeia quem projeta esses projetos de iniquidade. De Deus não se zomba. Um dia, eu não sei se você já foi enganado, eu não sei se você já foi lesado, eu não sei se alguém veio com uma história, porque às vezes o enganador, ele vem, e se a pessoa não estiver cheia do temor do Senhor, não tiver discernimento espiritual, ela cai naquela conversa, naquele engano. Eu não sei se você já passou por isso, mas fica tranquilo, continue temendo ao Senhor, porque essa pessoa está nas mãos do Senhor, e aquilo que ela faz, Deus odeia, diz a sua palavra. Segue ainda aqui, olha. Os pés que se apressam a fazer o mal. Tem gente que não tem ânimo para nada. Você já viu? Você pede para fazer uma coisa, não está cansado. Pede para fazer outra, não posso, não consigo. Mas quando você fala para a pessoa, vamos ali para um lugar para pecar, a pessoa levanta imediatamente, animou, tomou banho, está pronta. O pé se apressa para fazer o mal. O pé se apressa para ir pecar. O pé se apressa para fazer a maldade. O pé se apressa para escutar a fofoca. Levantou, estava deitado lá, não queria nada. Começou a falar da vida do outro. Levantou rapidinho, esticou o ouvido assim, olha, ficou bom. Os pés que se apressam para fazer o mal. Não tem ânimo para fazer nada na vida. Mas para pecar, tem uma disposição impressionante. A Bíblia diz que Deus odeia. Ainda segue mais, olha aí. Testemunha falsa que profere mentiras. Sabe o que é isso? Pessoas que fazem calúnia e difamação. Quantos aqui já foi caluniado ou difamado alguma vez na vida? Pois é, olha aí o bando. Oh, meu amor, a gente tem que levantar os pés, a mão assim, olha. Calúnia e difamação. Gente, a calúnia, ela mancha a sua imagem. Uma calúnia, uma difamação, principalmente para um homem.
ela mancha a imagem daquela pessoa. E às vezes existem calúnia e difamação que é difícil limpar de novo, sabe, Paulinha? Mas ela é um projeto de iniquidade de alguém. Ela é resultado da língua mentirosa de alguém. Existem pessoas que se levantam e elas não têm o temor ao Senhor no seu coração. Se levantam contra autoridades espirituais, falando mentiras, falando calúnia, difamando. Deus odeia isso e elas vão prestar contas ao Senhor. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo, às vezes você vê uma pessoa passando uma dificuldade, mas você não conhece o coração daquela pessoa. Você não sabe o coração do caluniador, do difamador. O que está ali dentro? Uma calúnia, uma difamação pode destruir a vida de uma família inteira. Pode destruir a vida e o andamento de um ministério, de uma igreja. Deus odeia isso. O que semeia contenda entre irmãos. Eu queria agora, a gente já está terminando, contar para vocês um testemunho. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, lá no Brasil eu tinha uma pessoa conhecida. E vira e mexe, aquela pessoa estava envolvida em alguma confusão. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. E eu não entendia muito bem o que acontecia com aquela pessoa. Vira e mexe, ela estava envolvida com alguma confusão. E se passaram muitos anos. E eu fui descobrir que aquela pessoa, ela era o que nós chamamos de semeadora de contendas. Sabe uma das formas que a semeadora de contenda, ou o semeador de contendas age? Ele conversa com você, ou ela conversa com você e fala assim: Paulinha, a Nara, ela é meia mimadinha, né? Aí a Paulinha fala assim: eu falei, né? Ela fala: Aí a Paulinha vai lá na casa da Nara. Ela vai lá na casa da Nara animada. Ela não tinha ânimo para nada. Ela estava cansada, não arrumou nem a casa dela. Mas ela se anima para ir lá na casa da Nara. Aí chega lá na casa da Nara, ela fala assim: Nara, vou te falar uma coisa. Estava lá na igreja com a pastora. Sabe o que a pastora falou? E a pastora tem razão, hein? Você é muito mimada. A pastora falou. A semeadora de contenda, ela coloca palavras na sua boca. E depois ela diz que você falou. E aí ela vai criando, sabe o quê? Esse tipo de pessoa que Deus abomina. Porque diz que 6 ele odeia, mas a 7ª ele abomina. Porque o ódio ainda é reversível, mas a abominação. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa conflitiva. É aquela pessoa que causa discórdia. É aquela pessoa que causa desunião. É aquela pessoa que ela levanta conflito do nada. Você tem que andar pisando em ovos para conversar com ela, porque qualquer palavra que você disser pode desencadear aí uma confusão tremenda. E aquilo ali vai crescer e vai crescer. Porque essa pessoa, ela não tem o temor do Senhor. Existe um homem chamado Diótrefe. Está lá na 3ª epístola de João. Eu estou terminando. 3ª epístola de João. João só tem um capítulo. Então é o verso 1 ao 9. Eu quero ler essa passagem com você. Diz assim. Pode botar. Escrevi à igreja sobre isso. Mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Diótrefes era um líder da igreja.
Ele era da mesma igreja que Gaio. Se você for ler a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, vai ver que João era o apóstolo responsável por várias igrejas. E naquele tempo, o apóstolo ele enviava os missionários às igrejas, porque era assim que o evangelho se espalhava. Mas existiam lugares onde não tinha ainda uma igreja formada. E esses missionários eles eram hospedados na casa de irmãos. Não existia condições, porque eles não tinham recursos financeiros para estarem em hospedarias, em hotéis. Eram os irmãos que recebiam. E esse Diótrefes, ele se levantou dentro da igreja e era muito provável que ele era um judeu, daqueles que não queriam que o evangelho fosse pregado aos gentios, porque os irmãos missionários vinham, eles ficavam ali na igreja ou na casa dos irmãos que eram cristãos naquela cidade, e dali eles eram enviados para as fronteiras para pregar o evangelho em cidades onde o evangelho ainda não era pregado. E Gaio, ele recebia esses irmãos, ele abençoava esses irmãos, ele dava recursos para que esses irmãos continuassem a sua viagem, ele hospedava-os em sua casa. Mas Diótrefes se levantou contra Gaio, contra a igreja, e ele não só começou a proibir esses irmãos que o apóstolo João enviava, ele se levantou contra um apóstolo, contra a sua autoridade, mas ele também começou a expulsar, dizer para a igreja assim: olha, não vamos receber esses missionários que João está enviando, e se alguém receber aqui e eu souber, vai ser expulso da igreja. Ele não tinha o temor do Senhor. E você me pergunta: pastor, é possível um homem assumir um cargo de autoridade dentro da igreja, nesse nível que estava Diótrefes, e não ter o temor, nunca ter tido o temor do Senhor no seu coração? A Bíblia diz que existe o trigo e o joio. Existe o vaso de honra e o vaso de desonra. Não é assim? Quem resiste a Cristo é o quê? Anticristo. O espírito do anticristo já agia há muito tempo, trazendo discórdia, trazendo confusão, trazendo paralisação para que o reino de Deus não prossiga. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ser profeta, mestre, pastor, evangelista. Você pode ser bispo, papa. Você pode ser quem for. Se não tiver o temor ao Senhor no seu coração, não conhece a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero que você, aí no seu lugar mesmo, feche seus olhos e comece a fazer uma oração e a analisar a sua vida. Como está a sua vida diante do Senhor? Porque hoje o que o Senhor está dizendo para mim e para você é: temei. Temei. Eu e você precisamos estabelecer, projetar o temor ao Senhor no nosso coração. Temer a Deus é respeitá-lo, é honrá-lo. Temer a Deus é olhar para o Senhor e conseguir enxergá-lo como se Ele estivesse fisicamente caminhando conosco todos os dias, o dia todo. Aonde você vai, Ele está ali. O que você fizer, Ele vai estar ali. O que você disser, Ele está ouvindo. O temor ao Senhor é proteção para a tua alma, para a tua vida. O temor ao Senhor vai te dar a capacitação, porque Ele te dá a sabedoria que vem do céu, para que você possa caminhar uma vida que honre a Deus, que agrada a Deus. Comece a falar com o Senhor aí agora no seu coração. Não deixe que nada te distraia. Diga para Ele assim: Senhor, eu quero esse temor. Eu quero aprender a te honrar em todos os meus caminhos.
Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E eu sei que eu posso. Eu ouvi hoje aqui a pastora pregando, Deus, que existem tantas promessas lindas e maravilhosas para aqueles que temem ao Senhor. Temer ao Senhor é maravilhoso. Temer ao Senhor me dá longevidade de dias. Temer ao Senhor me dá sabedoria e conhecimento. Temer ao Senhor vai produzir honra na minha vida, vai me ajudar a ser humilde. Ah, Deus, eu não serei soberbo, eu não serei orgulhoso. Ai, temer ao Senhor vai me fazer ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um namorado melhor, uma namorada melhor. Temer ao Senhor vai abençoar os meus caminhos, vai produzir para mim riqueza, prosperidade e honra, porque o Senhor vai me dar uma sabedoria extraordinária, onde eu terei discernimento para escolher entre o bem e o mal. Temer ao Senhor é proteção para minha casa, para os meus filhos, porque os meus pés não vão se apressar, Senhor, para o pecado. Eu não vou cair na prostituição, eu não vou cair no adultério, eu não vou cair na roda dos escarnecedores, porque o temor ao Senhor vai proteger a minha vida. Ah, Senhor, eu quero aprender a ter uma linguagem santa, uma linguagem que te honre. Eu quero tirar da minha boca toda palavra profana que não provém de ti, toda mentira, todo engano, todo sofisma, tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo. Não, eu quero agradar o teu coração, Deus. Oh, papai, isso aqui é a tua igreja. Os teus filhos que estão aqui, os teus filhos que estão em casa. Essa palavra hoje é uma palavra profética, é uma palavra de vida, é uma palavra que confronta, mas é uma palavra que liberta. Que o teu filho e a tua filha saiam daqui hoje para viver uma nova vida, um novo recomeço. Eu quero profetizar que eles vão receber essa palavra e eles vão caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, e a glória da segunda casa ainda será maior do que a da primeira, porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e que os pecados o Senhor lança no mar do esquecimento. O Senhor não quer saber do nosso passado, o Senhor quer saber do nosso hoje, de como nós nos posicionamos hoje. Então hoje, Senhor, visita o teu povo e estabelece o teu reino. Venha a nós o teu reino, porque nós queremos verdadeiramente sermos cheios do temor do Senhor. Aleluia, nós oramos em nome de Jesus. E se você recebeu essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor aí no seu lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando aqui para encerrar esse culto. Mas o desejo do meu coração é que ao chegar em casa, essa palavra não termine aqui agora. Ao chegar em casa, você faça uma análise da sua vida, porque dias difíceis virão por aí. Deus está preparando a sua igreja, uma igreja sem mácula, sem ruga, mas uma igreja responsável por levar a sua palavra e obedecer os seus mandamentos. Nós não somos mais meninos levados por toda a roda de doutrina. Nós somos agora maduros e temos essa responsabilidade de carregar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Amém. O pastor vai orar nos despedindo. Te damos graças, Senhor, por esse privilégio tão especial, tão grande, onde o Teu Espírito Santo nos trouxe a cada um de nós a este lugar para reconhecermos a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua majestade, o Teu poder, para declararmos que Tu és o nosso Deus e que não temos outro Deus além de Ti, e que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa vida. Nós Te agradecemos, Senhor, pela salvação que temos tido em Cristo Jesus. E nós Te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a que mantenhamos esta palavra viva dentro do nosso coração, porque diz o salmista: guardei, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti.
E o Senhor está buscando ou está procurando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Eis aqui um pequeno grupo, um pequeno povo, Senhor, que anda nessa direção para, ó Deus, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Oh Espírito Santo, ajuda-nos nesse tempo difícil que estamos vivendo, os últimos dias, os tempos de Mateus capítulo 24. Oh Senhor, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Leva-nos em paz aos nossos lares para mais uma semana que começa hoje, e onde nós viemos para oferecer o primeiro dia da semana, adorar o teu nome, oferecer louvor, adoração a ti, Senhor, mas também ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Conduz os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas atitudes, as nossas decisões. Oh Deus, viemos aqui para buscar primeiramente o teu reino e a tua justiça, para que a tua vontade, que é perfeita, boa, agradável, sobre todas as coisas, aconteça nesses dias. Nós oramos, Senhor, agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Não esqueçam da cantina. Antes de sair, passa ali na cantina, faz o seu lanchinho. Aqui nós não temos pressa de ir embora. Esse é o nosso momento de comunhão. André, tem uma musiquinha aí, André? Um abraço desse povo aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar.